Em 1945, o horror da Segunda Guerra Mundial finalmente chegava ao fim, mas uma nova batalha começaria, dessa vez, nos tribunais. Era preciso dar uma resposta à barbárie, julgar aqueles que haviam planejado, ordenado e executado os crimes mais brutais já registrados na história moderna. Foi assim que nasceu o julgamento de Nuremberg, um evento sem precedentes, que colocou os líderes nazistas no banco dos réus. Pela primeira vez, o mundo via generais, ministros e comandantes sendo responsabilizados por crimes contra a humanidade, num tribunal internacional que marcaria a justiça global para sempre. O que exatamente aconteceu nesse julgamento? Quem foram os condenados? E por que ele é considerado o julgamento mais importante da história? A ideia do julgamento de Nuremberg surgiu ainda durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial. À medida que os aliados avançavam sobre o território nazista e descobriam os campos de extermínio, crescia a pressão para que os responsáveis pelos crimes do regime fossem julgados formalmente. Mas transformar esse desejo em realidade não foi simples. Os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a França precisaram entrar em acordo sobre algo inédito: como organizar um tribunal internacional para julgar indivíduos por crimes que, até então, sequer estavam plenamente definidos no direito internacional. Era preciso decidir onde o julgamento ocorreria, como seriam conduzidas as audiências, quais leis se aplicariam e como garantir um processo justo, mesmo diante de crimes tão monstruosos. Superadas as negociações, a cidade de Nuremberg foi escolhida por abrigar o antigo Palácio da Justiça e por seu simbolismo dentro do regime nazista. Entre os 24 acusados, o primeiro nome de destaque era Hermann Göring. Ele havia sido o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista, fundador da temida Gestapo e comandante da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Sua imagem era a de um homem vaidoso, teatral e arrogante, e no tribunal não seria diferente. Logo em seguida, temos Rudolf Hess, o ex-vice de Hitler, que havia protagonizado um dos episódios mais curiosos da guerra ao voar sozinho para a Escócia numa tentativa frustrada de negociar a paz com o Reino Unido. Durante o julgamento, Hess alegou amnésia, o que gerou dúvidas sobre sua sanidade mental. Outro réu importante era Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores do Reich. Foi ele quem assinou o Pacto de Não Agressão com Stalin em 1939, permitindo que Hitler invadisse a Polônia e desse início ao conflito mundial. O julgamento teve início oficialmente em 20 de novembro de 1945, dentro de um tribunal montado no Palácio da Justiça de Nuremberg, que havia sido parcialmente poupado dos bombardeios aliados. O salão era amplo, com câmeras instaladas em todos os ângulos, algo inédito para a época, e traduções simultâneas em 4 idiomas: inglês, alemão, russo e francês. A logística era tão complexa que cada sessão parecia um espetáculo técnico e jurídico. Logo no primeiro dia, os réus foram colocados lado a lado em um grande banco de madeira, criando uma imagem histórica. Os arquitetos do horror nazista agora se encontravam sob julgamento diante do mundo. A promotoria, liderada por nomes como Robert Jackson, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, trouxe uma estratégia ousada. Em vez de depender apenas de testemunhos, exibiriam filmes reais, documentos oficiais assinados pelos réus e até gravações de discursos inflamados feitos pelos próprios nazistas. Um dos momentos mais chocantes foi quando exibiram imagens reais dos campos de concentração. O impacto foi tão grande que até os réus, acostumados à brutalidade, abaixaram os olhos diante da tela. Era a primeira vez que um tribunal internacional usava provas audiovisuais para evidenciar crimes contra a humanidade. Com o avanço das audiências, os interrogatórios começaram a revelar as estratégias de defesa dos acusados, e cada um adotava uma tática distinta. Hermann Göring, por exemplo, tentou transformar o tribunal em um palco político. Ele falava com confiança, zombava dos promotores e alegava que estava apenas cumprindo ordens de Estado. Sua presença era tão marcante que os juízes precisaram limitar o tempo de fala dele para impedir que dominasse o ambiente. Já Rudolf Hess afirmava ter perdido a memória e passou boa parte do julgamento em silêncio, encarando o vazio. Alguns psiquiatras convocados chegaram a questionar se ele estava fingindo. Outros réus, como Albert Speer, ex-ministro do armamento, adotaram uma postura diferente. Speer admitiu parte de sua responsabilidade e disse ter se arrependido, o que o diferenciou dos demais e influenciou na sua pena. Uma curiosidade pouco conhecida é que os réus tinham direito a escolher seus próprios advogados, todos alemães, e podiam se levantar para protestar durante o julgamento, o que gerou momentos de tensão e embate direto com os promotores. Cada sessão parecia caminhar numa corda bamba entre a formalidade jurídica e a catarse coletiva diante das atrocidades cometidas. Enquanto o julgamento avançava, ficou claro que ele não se tratava apenas de aplicar punições, mas também de criar um precedente jurídico para o futuro.
Pela primeira vez, o conceito de crimes contra a humanidade era utilizado oficialmente, incluindo atos como extermínio, escravidão, deportações em massa e perseguições políticas ou raciais. Os promotores apresentaram documentos minuciosos que detalhavam a logística dos campos de concentração, listas de execuções, ordens assinadas e depoimentos de sobreviventes, muitos dos quais relataram cenas de crueldade que pareciam impossíveis de serem imaginadas. Um detalhe impactante foi a apresentação dos relatórios Einsatzgruppen, documentos que registravam meticulosamente o número de judeus executados por unidades móveis de extermínio na Europa Oriental. Esses papéis não deixavam espaço para negações. Ainda assim, muitos réus tentavam se desvincular dos crimes, alegando desconhecimento ou subordinação às ordens superiores. Mas a promotoria insistia: cumprir ordens não exime a responsabilidade moral. Esse argumento se tornaria um marco no direito internacional, reforçando a ideia de que até mesmo agentes do Estado devem responder por suas ações, independentemente da hierarquia. Após quase um ano de sessões intensas, repletas de provas, depoimentos e confrontos entre réus e promotores, o tribunal finalmente chegou a um veredito em 1º de outubro de 1946. Dos 24 acusados, 12 foram condenados à morte por enforcamento, entre eles Hermann Göring, Ribbentrop e Wilhelm Keitel, chefe do alto comando das Forças Armadas. Outros receberam penas de prisão perpétua ou sentenças menores, como Albert Speer, que foi condenado a 20 anos de prisão. Rudolf Hess, apesar de sua suposta amnésia, foi sentenciado à prisão perpétua e passou o resto da vida em confinamento solitário na prisão de Spandau. Mas o momento mais inesperado veio na véspera das execuções. Hermann Göring, que deveria ser enforcado ao lado dos demais, cometeu suicídio em sua cela usando uma cápsula de cianeto de potássio. O incidente gerou polêmica e questionamentos sobre como ele havia conseguido esconder o veneno durante tantos meses. Investigações posteriores sugerem que a cápsula foi escondida em um tubo de creme dental ou entregue por um guarda norte-americano simpático a ele. Até hoje não há consenso. O fato é que Göring escapou da forca, evitando o castigo público que muitos acreditavam que ele merecia. A notícia caiu como uma bomba, pois representava um desafio direto à autoridade do tribunal e levantava dúvidas sobre a segurança do processo até seus momentos finais. O julgamento de Nuremberg, com todos os seus desafios, erros e acertos, deixou um marco indiscutível. Mostrou ao mundo que até os mais poderosos podem ser responsabilizados por seus crimes. Mas também lançou perguntas complexas sobre justiça, vingança e os limites da lei diante da barbárie. O julgamento de Nuremberg não foi apenas um tribunal, foi um divisor de águas na história da humanidade. Ele inaugurou os fundamentos do que viria a ser o Tribunal Penal Internacional, influenciou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e estabeleceu o princípio de que crimes de guerra e contra a humanidade não prescrevem, nem podem ser ignorados sob a alegação de obediência cega a ordens superiores. Mais do que condenar indivíduos, o julgamento serviu para documentar, preservar e ensinar, garantindo que as atrocidades do nazismo jamais fossem apagadas ou negadas. Nuremberg mostrou que a justiça internacional é possível, mesmo em meio às cinzas de uma guerra global. O eco desse tribunal ainda ressoa nos debates sobre genocídios, ditaduras e crimes de Estado pelo mundo. Encerramos por aqui essa viagem pela história de um dos julgamentos mais emblemáticos já realizados. Se você achou esse conteúdo importante, considere se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo.